Muito bem, o texto diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como louco. E deixava ali então sua saliva cair pela barba. Então Aquis, ele disse assim: Bem vedes que este homem está louco, por que vocês o trouxeram a mim? Não tem um monte de louco já na minha casa, na minha terra? Vocês querem que esse louco entre na minha casa? Basicamente o texto se resume a isso. Nesse tempo, Davi, ele era conhecido como herói em Israel. E já havia chegado lá aos filisteus esse mote, esse provérbio: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Era isso que as mulheres judias, né, os israelitas cantavam quando Davi voltava das guerras contra os filisteus. Ali vitorioso, as mulheres cantavam isso e estavam promovendo a Davi a herói. Mas Davi, ele de repente começou a ser perseguido por Saul, porque Saul, ouvindo essas coisas, ficou com ciúme, com inveja. E por muitas vezes Saul tentou matar a Davi. Davi fugiu, se escondeu em vários lugares, e Saul sempre ao seu encalço, e Davi sozinho pelos montes, pelos becos, por aquelas a região deserta ali de Israel. Não tinha nenhum companheiro com ele nessa época, e de repente ele desistiu e disse: não vou ficar aqui, não vou me entregar a Saul, mas também não vou ficar aqui, vou fugir para a terra dos filisteus, vou me esconder, vou ver minha vida lá entre os filisteus. Só que os filisteus o acharam, descobriram, e então a situação ficou difícil para Davi. Como para nós também, muitas vezes a situação fica difícil, a gente perde o controle. Davi agora preso ali na terra dos inimigos, pelos inimigos, ele não tinha mais controle de nada. Estava agora na dependência daqueles filisteus incircuncisos, homens violentos, mas acima de tudo, ele estava na dependência de Deus, como nós também estamos na dependência de Deus. Aquela situação de estar preso o levou a fingir-se de louco. Puxa, foi uma atitude que salvou a vida dele. Às vezes também a gente toma umas atitudes que acabam salvando a nossa vida, não é verdade? Às vezes é Deus agindo ali, dando um escape para a gente. Até então os filisteus não sabiam que Davi tinha sido feito odioso por Saul, né? Para com Saul. Não sabiam que ele estava fugindo de Saul. Para eles foi uma coincidência de achar Davi ali e então o prenderam. Às vezes ninguém sabe o que está acontecendo à nossa volta. Ficamos sem eira nem beira, vivendo num vazio, uma multidão ao nosso lado, pessoas à nossa direita, à nossa esquerda, mas nós estamos sozinhos. Alguém disse até que um sorriso, muitas vezes um sorriso esconde uma dor que só Deus conhece. A gente está ali no meio da multidão, disfarçando, mas há uma dor, há uma angústia no coração, há uma crise existencial. Além de nós não encontrarmos ninguém para nos ajudar, muitas vezes surgem adversários, como aconteceu ali com Davi naquele instante. Mas ainda bem que nós temos um Deus que transtorna o caminho do ímpio e que livra o justo. Lembro-me do apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens. Às vezes, algo que parece loucura para nós, né?
que Deus está dizendo para a gente fazer é sabedoria de Deus. E a gente faz, entra naquela vontade de Deus, entra dentro daquela direção de Deus e acabamos nos saindo bem. Foi isso que Davi fez. Fingiu-se de louco e acabou tendo sua vida salva naquele instante. Meus amados, muitas vezes um momento como esse é a nossa volta por cima. Portanto, entregue-se ao controle de Deus. Embora você não esteja no controle, Deus está no controle. Talvez você não saiba o que vai fazer amanhã. Olha, Deus não tinha plano B com Davi. Ele tinha um plano com Davi. E o plano de Deus sempre é perfeito. A vontade de Deus, diz a Bíblia, que é boa, perfeita e agradável. Deus sempre sabe o que faz, mesmo quando coisas ruins acontecem, coisas erradas acontecem conosco, Deus está agindo, está dentro do plano dele. Mesmo quando nós nos sentimos fora de sintonia para com Deus, para com a vontade de Deus, mesmo que Deus silencie, Ele continua no controle. E nós precisamos apenas confiar no Senhor, confiar sempre no Senhor, não desistir jamais, não desistir nunca, porque Deus está no controle. Amém? Olha, pense nisso. Saiba que Deus está no controle da tua vida. Amanhã vai passar, tudo muda. Amanhã é outro dia. Amanhã pertence a Deus. Amém? No controle, Deus está no controle. Vou baixar um pouquinho aqui e eu vou orar com você. Senhor, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, minha amiga, que ouviu essa devocional sobre Davi, que se sentiu no meio dos inimigos, teve que fingir-se de louco, e mesmo assim o Senhor deu o escape, deu o livramento para ele. Livra o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva neste dia, Senhor. Livra, põe a tua mão, derrama, Senhor Deus, a tua graça superabundante sobre a vida de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.